Fala aí, passarinheiros, tudo bem com vocês? Eu tinha prometido para o Giovanni e estou trazendo aqui as minhas primeiras impressões da câmera Z9, que eu testei por uma tarde somente. Infelizmente choveu muito aqui e eu não pude fazer um teste exaustivo. E isso também é só as minhas impressões, não significa que o que eu estou falando aqui eu seja o dono da verdade, mas essas impressões que eu tive, elas corroboram com outras impressões de outros fotógrafos que eu sigo aí, tanto no Brasil como fora, e que têm opiniões semelhantes, né? A primeira coisa é que a Nikon ela se colocou num outro patamar com o lançamento da Z9, já que ela trouxe uma tecnologia inovadora, sendo a primeira câmera sem obturador. De fato, a luz chega no sensor, ali é feito uma varredura dessa luz para calcular o tempo de obturador que você colocou, mesmo ela não tendo um obturador. Então, o tempo ou a velocidade que você colocou. Isso é uma tecnologia que provavelmente as outras câmeras irão utilizar num futuro próximo, já que hoje a gente faz fotos em câmeras que são híbridas nessa tecnologia. Ou seja, você pode fazer fotos utilizando apenas o sensor ou utilizando o obturador mais o sensor. Então, na Nikon, isso já não existe. Então, é uma tecnologia inovadora, traz mais velocidade também, embora a Nikon só faça 20 flaps por segundo ou 20 fotos por segundo em RAW. Ela pode chegar a 120 quadros por segundo em JPEG, mas aí eu fiz o teste e a qualidade do JPEG em 120 quadros ela é muito baixa. Mesmo eu tratando no Lightroom e tudo mais, quando você faz um recorte, essa qualidade cai bastante. É uma câmera bastante cara também, $5.200 no exterior, porém ela já traz vertical embutido, o que é um acessório muito útil, né? Eu tenho aqui a minha R5 que não tem vertical, eu não optei por colocar, eu tenho mão pequena, então me dou bem aqui, mas quem tem mão grande sofre um pouco, né? Então o vertical que é aquele acessório que você coloca aqui embaixo da câmera, ele ajuda muito. Isso torna a Nikon um corpo bastante pesado, não, bastante grande, porém leve. Isso me chamou bastante atenção. Eu achei que seria uma câmera pesada e não é, tá, pessoal? É uma câmera leve, já com vertical embutido, ajuda muito para você fazer fotos na vertical. A ergonomia é excelente em função do vertical. Alguns botões, para quem está aí acostumado com o Nikon, não vai sentir diferença nenhuma. Só o botão liga e desliga, que eu achei ele muito pequeno e muito duro, pelo menos na câmera do meu amigo, me incomodou um pouco. Quando você liga, a câmera está pronta para ser usada, diferente da R5 que leva ali um tempinho, né? Qualidade de imagem não se discute, né? Hoje Sony, Nikon, Canon, qualquer câmera aí acima de 30 megapixels é uma câmera de altíssima qualidade e nós estamos falando aí de câmera próximo de 50 megapixels. Então, essas câmeras são de excelente qualidade em RAW, ok? Nós não estamos falando do JPEG. Não vou entrar nessa discussão porque eu não sei o que é fotografar em JPEG, eu só fotografo em RAW. Sensor empilhado. Então, o que é o sensor empilhado? Isso já estava presente na Sony, a Canon também utiliza agora, e a Nikon trouxe o sensor empilhado. Mas imagina um sanduíche, né? E em cada camada desse sensor, você tem um tipo de leitura. Então, é uma leitura para luz, uma leitura para foco, uma leitura para os pixels. Isso torna essa câmera extremamente rápida, útil para você fazer as suas passarinhadas, para quem trabalha com fotografia de esporte, para quem trabalha com fotografia de vida selvagem. Nós estamos falando de um outro patamar de câmeras, tá, pessoal? Essa tecnologia de sensor empilhado, ela vai acompanhar quase todas as câmeras topo de linha daqui para frente, não tem volta, porque isso torna possível fazer o rastreamento de coisas, né? Então, por isso que a gente está tendo hoje rastreamento de pássaros, de animais, o novo firmware da Z9,
identifica trem, avião, veículo, é uma loucura. Então, falando em rastreamento, eu tive muita dificuldade com o foco. Com assuntos parados não, o rastreamento é perfeito, então eu fui aqui numa lagoa fotografar a marreca calcal e outras marrecas que estavam ali, e aqueles movimentos leves, o foco é preciso no olho do bichinho. Eu coloquei lá o modo 3D da Nikon, que eu já uso, né? Eu sou Nikonzeiro há muitos anos, agora que eu estou usando o Canon, estou sentindo um pouco de dificuldade, mas é uma câmera boa também. Mas o foco 3D ele é perfeito, porém os outros modos de foco ficaram devendo e devendo muito, pessoal. Especialmente para aqueles assuntos que estão em movimento rápido ou estão voando. A câmera teve muita dificuldade de focar, especialmente quando pegava o reflexo da água, a câmera se perdia. Eu estava tentando fotografar o mergulhão pequeno, e a câmera se perdeu várias vezes, tá? Isso é um problema que a Nikon vem enfrentando, mesmo com a atualização de firmware que teve agora recentemente. A Nikon não resolveu esse problema de foco. Se você seguir aí passarinheiros de outros países, você vai ver uma grande reclamação em relação ao foco de assuntos que estão muito rápido ou estão voando, no caso nosso de passarinho. Mas isso se aplica também ao caso de fotografia de esportes, tá? Porque ela é uma câmera fantástica, mas ela está devendo ainda nesse rastreamento de foco. Aliás, falando nisso, a gente precisa entender que nós estamos entrando numa nova era de câmeras, porque essas câmeras sem espelho, né, que a Canon demorou para lançar, a Nikon demorou mais ainda, ela vem sendo liderada pela Sony há muitos anos, né? A Sony já há 10 anos faz câmera sem espelho, a Canon mais recente, coisa aí de 4 anos, e agora a Nikon 2 anos e pouco, que entrou de sola no mercado. Então essas tecnologias de câmeras mirrorless já estão dominando o mercado, mas eles estão usando a gente como cobaia para muitos testes, tá, pessoal? Então, não se encante com câmeras, não se encante com aquilo que você só ouve. Se for possível, teste. Se não é possível testar, assista exaustivamente vídeos na internet para você chegar à conclusão do melhor equipamento para você. Porque megapixel não faz diferença se você está com um... Megapixel não faz diferença se você não sabe usar corretamente o seu equipamento. Então, não adianta você comprar uma máquina super poderosa e não saber usar corretamente aquilo que ela pode te oferecer de benefícios, tá bom? Como eu falei, a velocidade de disparo foi meio decepcionante, não, né, gente? Vamos lá, 20 flaps por segundo. Nós estamos falando por segundo, tá? Porque cada tiro você vai fazer 60 fotos. É um exagero. Lembrando que a Nikon é a única câmera, agora outras estão trazendo, né? Foi a primeira câmera a lançar aquele segundo anterior, né? Ou seja, quando você faz o disparo, ela pega 5 quadros, alguma coisa assim, anterior. Eu não testei isso, tá? Então, quando você faz uma foto de um passarinho e se por acaso ele voou, você tem a chance ainda de olhar uma foto dessa. É como o celular faz, por exemplo, eu uso iPhone, nós temos lá o modo Live no iPhone, que ele registra ali um pouquinho, tá? Eu acho que é isso em relação à câmera, não vi assim muitas novidades, não creio que justifica você investir um valor desse para passarinhar, a não ser que você tenha... vamos falar do vídeo, né? Isso sim é fantástico. Vídeo, bateria, essas coisas. Bateria. Bom, a bateria dura 1.600 disparos se você for trabalhar continuamente, fotografando e tudo mais. Isso é fantástico porque a R5, né, a R5 aqui, não chega a 500 fotos com uma bateria. São baterias caríssimas, a da Nikon também é cara, tá? Mas a comparação é terrível. A R5 perde feio. Segunda coisa,
A R5, ela esquenta quando ela está gravando em 4K e 8K. Eu nunca testei o 8K dela, tá? Mas o 4K eu já testei, porque, para quem não sabe, eu trabalho com produção de vídeo, né? Então, por isso eu tenho uma câmera dessa, não é para passarinhar, embora eu use para passarinhar, mas a câmera que eu uso mais é uma D7500 da Nikon, que para mim é o melhor custo-benefício do mercado hoje, sem sombra de dúvida. Para quem quer ter uma câmera de altíssima qualidade, tá? Que fotografa muito bem, com foco em 3D e uma série de coisas, porém é uma câmera DSLR, não é uma mirrorless, né? Então, se você quer uma câmera com custo-benefício para passarinhar, a Nikon D7500 ou a Canon, nós estamos falando de DSLR, né? Ou a Canon 90D, mas a Canon 90D é o dobro da 7500 e são câmeras equivalentes, tá? Então, falando ainda do vídeo, a Nikon faz vídeo em 8K sem esquentar. Eu não testei o 8K, mas meu amigo testou e vale muito a pena. Claro que para gravar em 8K você tem que ter cartão monstrão e a Nikon exige 2 cartões, tá? Então são 2 cartões de altíssima qualidade e caríssimos. Cada um vai custar em torno de R$ 1.600. A Canon também exige cartões de altíssima qualidade, tanto para foto como para vídeo, mas se você vai gravar vídeo, aí é cartão que não acaba mais. E são todos cartões muito caros. Em 4K, mesmo eu atualizando o firmware da R5, ela esquenta. E o pior, ela desliga. Simplesmente desliga. E leva ali 2, 3 segundos para ela voltar. Ou às vezes já chegou casos aqui dela ficar 2 minutos desligada sem a gente conseguir utilizar. Tá bom? Então bateria e esse fato de esquentar pesa muito para mim na questão da R5, porque eu uso muito para vídeo, e a Z9, embora, né, não dá para comparar, a Z9 5 mil e tantos dólares, e a R5 3 mil e poucos dólares, então nós estamos falando aí de 2 mil dólares de diferença, e isso faz muita diferença para o meu bolso, né? Eu acho que é isso, pessoal. Se eu deixei alguma coisa aí que eu não falei e você quiser me perguntar, eu não sou nenhum especialista, né? Mas eu tinha prometido para o Giovanni de dar um feedback aí da R9. Se você me perguntasse hoje, Will, você recomenda essa câmera? Eu diria não, com todas as letras, tá? Por quê? Ela, embora seja uma câmera híbrida, né, para vídeo e foto, fantástica, você tem opções mais baratas que vão resolver melhor. Por exemplo, em termos de focagem, a focagem da R5 está imbatível para quem trabalha com vídeo especialmente, né? Justamente por causa desse sensor empilhado, a R5 está fantástica. Se você me falasse, Wilson, qual é a câmera mirrorless que você recomenda hoje para passarinhar, para quem tem um pouco de dinheiro no bolso e quer gastar, né? É a R6 Mark II, sem sombras de dúvida. É a câmera mais recomendável do mercado. Por quê? Todo mundo acho que já sabe disso, e quem não sabe eu estou falando. Quanto mais megapixel, mais dificuldade você tem na hora de trabalhar em baixa luminosidade, e você vai ter que tratar essa foto com muito carinho, porque quanto mais megapixel e você elevando o ISO, você vai ter mais pixelamento na tua foto. Quanto menos megapixel, maior a qualidade do teu arquivo com ISO alto. Certo? Não sei se isso ficou claro para vocês, vou só repetir. Quanto menos megapixel você tem na câmera, mais você pode elevar o ISO. Por quê? Quanto maior a área de luz, os pixels estão distantes. Quanto maior a distância entre os pixels, maior a dificuldade você vai ter, porque você vai ter uma quantidade maior de pixel dentro dessa área, né, do sensor. Então, quanto maior a quantidade de pixel, mais dificuldade você vai ter de usar ISO alto, e não é o contrário, tá? O que o pessoal não entende? O pessoal não entende que o ISO alto, ele funciona muito bem quando você está em ambientes com boa luminosidade. Ah, Wilson, mas como assim? É o caso de quem trabalha com fotografia de esporte ou quem trabalha com fotografia de natureza, mas com sol, galera.
Então, aí sim funciona muito bem. Agora, para quem trabalha como a gente aí, na passarinhada, com muitos pássaros embrenhado ali na mata, e você precisa elevar o ISO, nem sempre isso vai ser um bom resultado para sua foto. Embora hoje tem testes, né, da R5, eu sigo lá um dinamarquês, e ele estava ensinando você a tratar as suas fotos com ISO acima de 10 mil, ele chegou a fazer fotos com ISO em 20 mil, tá? Então, isso é possível se você sabe tratar a sua foto, se você vai usar os softwares ideais. Aliás, isso é outra coisa que eu posso trocar uma ideia com vocês. Software, pessoal, não é só o Photoshop, não é só o Lightroom, tem outros softwares que você pode utilizar para deixar a sua foto bonitona, beleza? Espero não ter sido cansativo, 15 minutos é fala pra caramba, mas eu vou subir o vídeo aí no YouTube e você assiste na hora que você tiver tempo. Valeu, grande abraço para vocês!